Oi, eu sou a Isa, a gente vai ver a resolução da aula 5 dos exercícios da aula 5 de matemática B. Exercício número um triângulo tem lados medindo 1 centímetro, 2 centímetros e 2,5. E daí ele pede a medida de h ao quadrado, né, a altura desse triângulo. Para a gente saber a altura, a gente vai analisar os triângulos separadamente e vai fazer por Pitágoras. Para fazer por Pitágoras, eu vou chamar esse pedacinho aqui de x e esse outro pedaço de 2,5 menos x. Analisando esses triângulos separadamente, a gente vai usar lá o primeiro, 2,5 menos x ao quadrado, mais h ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. Passando esse 2,5 menos x para o outro lado já resolvido, a gente vai ter lá menos 2,25 mais 5x menos x ao quadrado. Agora, vendo pelo outro triângulo, a gente vai chegar lá, a h ao quadrado é igual a 1 menos x ao quadrado. Igualando essas duas equações, porque eles são triângulos semelhantes, a gente vai obter menos 2,25 mais x, mais 5x, menos x ao quadrado, mais 1, menos x ao quadrado. Como a gente tem menos x ao quadrado dos dois lados da igualdade, a gente pode cortar ele e vai ficar lá, 5x, esse menos 2,25 eu vou passar para o outro lado somando. Resolvendo isso, a gente vai ter x é igual a 0,65. Com o valor de x, a gente pode descobrir h ao quadrado. Eu vou pegar essa equação aqui, porque é a mais simples, né, para poder substituir ele. 0,65 ao quadrado vai dar 0,4225, que se a gente diminuir 1 menos esse número, vai ter 0,5775, que é aproximadamente 0,58. Alternativa C. Exercício número 2, ele pede para a gente calcular a altura. Coloquei essa foto do Nelson para ilustrar. E aqui, somando 75 com 60 com 45, a gente descobre que esse lado do triângulo mede 180 graus. Fazendo por Pitágoras, a gente vai chegar lá a h ao quadrado é igual a 25.200. Fazendo aqui a raiz dele, a gente vai chegar a h é igual a 158,74, que é aproximadamente 159 centímetros. O exercício 3 é um exercício de Enem, que eu coloquei o enunciado dele inteiro aqui, mas eu vou ler só o último parágrafo e daí a gente vai analisar pela figura, tudo bem? Para ver se a gente consegue resolver por aqui. Porque geralmente o primeiro parágrafo ele conta uma história que nem sempre é útil na questão, na maioria das vezes nem é útil. Então vamos lá. Na data do acontecido, duas pessoas avistaram o balão. Uma estava a 1,8 km da posição vertical do balão e o avistou sobre o ângulo de 60 graus. Então, aqui, essa pessoa estava aqui no ponto A da figura, que o exercício já deu pra gente, a distância de 1,8 km, olhando o balão a uma angulação de 60 graus. E a outra pessoa estava aqui nesse ponto B, numa distância de 5,5 km, que se a gente diminuir aqui a distância entre A e B vai dar 3,7, observando numa angulação de 30 graus. E daí ele quer saber qual é a altura aproximada que se encontrava o balão. Então ele quer saber essa parte aqui. Quanto mede isso aqui? Para resolver isso, não dá para fazer por Pitágoras, porque ele não deu a medida da hipotenusa. Então, eu vou fazer por tangente, que para quem não lembra, é cateto oposto, né? O cateto oposto ao ângulo, dividido pelo cateto adjacente, famoso coca. Beleza? Então, vamos lá. Tangente de 60, que eu usei aqui do ponto A, é igual a x, que é o que a gente quer de descobrir, sobre 1,8. A tangente de 60, vendo lá pela tabela trigonométrica, né, de seno, cosseno e tangente, a gente descobre que é raiz de 3. Raiz de 3 igual a x sobre 1,8, a gente vai fazer aqui uma multiplicação cruzada, chegando lá, x é igual a 1,8 vezes 1,73, que é o valor aproximado de raiz de 3. Efetuando a multiplicação, vai dar 3,11, que é aproximadamente 3,2 km, alternativa C. Se você não lembra dessa parte trigonométrica de seno, cosseno, tangente, se você nunca viu isso na vida, fiquem tranquilos, tá? Que vocês vão ver isso na aula de matemática D, com a professora Yuri e a professora Raquel. Elas vão explicar isso daqui a pouco, eu acho, não falta muito para chegar nesse conteúdo. Então, podem ficar tranquilos e esperar que daqui a pouco elas vão explicar certinho
tudo isso para vocês, como é, por que é feito isso, enfim. Provavelmente sanar todas as dúvidas de vocês em relação a esse exercício. Beleza? Exercício número 4. Uma estação de tratamento de água, ETA, localiza-se a 600 metros de uma estrada reta. Então, tipo, ó, aqui tá a nossa estrada reta e a estação de tratamento de água tá aqui, fora da estrada, 600 metros. E uma estação de rádio, ela se localiza na mesma estrada, então ela tá na estrada a 1.000 metros da estação de tratamento de água. Então aqui, estação de rádio, ela tá na estrada a 1.000 metros da estação de água. E daí pretende-se construir um restaurante na estrada que fique à mesma distância das duas estações. Então ele vai ficar aqui no meio e a distância entre as duas do restaurante entre as duas estações tem que ser a mesma. Então aqui elas têm que ser congruentes. Eu vou chamar ambas de x. E daí ele pergunta qual é a distância, né? Qual é o valor de x. A gente pode descobrir esse valor de x fazendo um Pitágoras nesse triângulo menor aqui, que tem esse ângulo reto. Mas para fazer um Pitágoras aqui, a gente tem que descobrir quanto vale esse pedacinho aqui. Para descobrir isso, a gente vai fazer um Pitágoras no triângulo grandão. Então vamos lá. 1.000 ao quadrado é igual a 600 ao quadrado mais x ao quadrado. Efetuando o cálculo, a gente vai chegar a 800. Então, todo esse pedaço aqui mede 800. E, sendo assim, esse pedacinho aqui vai medir 800 menos x. Então, a gente vai usar isso. X ao quadrado é igual a 600 ao quadrado mais 800 menos x ao quadrado. Efetuando toda essa conta, a gente vai chegar lá que x é igual a 625 metros, que é a distância do restaurante entre as duas estações. Alternativa C. Exercício número 5. Coloquei essa foto aqui do Vitor, de um teatro que teve ano passado. Ele, nesse caso aqui, ele estava sendo burro, ele estava um burro bem triste. Enfim, o exercício número 5, ele quer saber se os números 20, 21 e 29 são uma tripla pitagórica. Para a gente verificar isso, a gente vai fazer 29 ao quadrado, porque a hipotenusa é sempre o maior valor, igual a 21 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Efetuando a conta, a gente vai chegar lá a uma igualdade. Isso significa que sim, 20, 21 e 29 são uma tripla pitagórica. Eu sei que lá no gabarito está dizendo que não, mas corrijam lá o gabarito, que o gabarito está errado. A resposta correta é sim. Exercício número 6. A rampa de um hospital tem na sua parte mais elevada uma altura de 2,2 metros. Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe-se que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metros. A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa é. Então tá. Esse triângulo vermelho é como se ele tivesse inserido dentro desse triângulo azul, só que a gente vai analisar ele separadamente, tá? Para descobrir qual é a distância que ainda falta ele andar, a gente tem que descobrir a distância total dessa rampa. Para fazer isso, a gente vai fazer por semelhança de triângulos. Então, ó, o 0,80 está para 3,20, assim como 2,20 está para x. Efetuando essa multiplicação cruzada, a gente vai chegar lá que x mede 8,8. Então, assim, 8,8 metros é a distância total da rampa, do ponto mais baixo até o ponto mais alto. E ele quer saber quanto o paciente ainda tem que caminhar. Então, ele já caminhou esses 3,2. Então, a gente vai só diminuir. Então, o que ele ainda tem que caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa é 5,6 metros, que é a alternativa D. Exercício número 7. Ele diz que o lampião representado na figura está suspenso por duas cordas perpendiculares presas ao teto. E sabendo que essas cordas medem meio e 6,5, ele pergunta qual é a distância do lampião até o teto. Então, ele quer saber esse valor aqui que a gente vai chamar de H. Para descobrir essa distância H, primeiro a gente vai ter que descobrir qual é o valor da hipotenusa aqui em cima. Então, a gente vai fazer por Pitágoras, que vai dar lá x ao quadrado, que é o que a gente quer descobrir, é igual a meio ao quadrado mais 6,5 ao quadrado. Resolvendo aqui as potências, a gente vai chegar a 1 sobre 4 mais 36 sobre 25. Para resolver essa adição, a gente vai ter que igualar as bases, né?
os denominadores das frações, que vai dar lá 25 sobre 100 mais 144 sobre 100. X ao quadrado mede 169 sobre 100. Passando essa potência para cá como raiz, a gente vai chegar a 13 sobre 10, beleza? Esse 13 sobre 10 é o valor dessa hipotenusa aqui inteira. A gente quer saber a altura. Para descobrir a altura, a gente vai usar uma propriedade do triângulo, que diz que o produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa pela altura. Então, a gente vai fazer isso. O produto dos catetos, né? Um cateto vezes o outro é igual à hipotenusa vezes a altura. Efetuando essa conta, a gente vai chegar aqui a 6 sobre 10 é igual a 13x sobre 10, cortando o 10, né? Porque as bases são iguais. Passando esse 13, que está multiplicando, dividindo para o outro lado, a gente tem que x é igual a 6 sobre 13, que é a alternativa E. Exercício número 8. Um instrumento musical é formado por 6 cordas paralelas de comprimentos diferentes, a quais estão fixadas em duas hastes retas, sendo que uma delas é perpendicular às cordas. O comprimento da maior corda é 50 centímetros e o da menor corda é 30 centímetros. Sabendo que a haste não perpendicular às cordas possui 25 centímetros de comprimento, da primeira à última corda, se todas as cordas são equidistantes, a distância entre duas cordas seguidas em centímetros é. Então tá, ele quer saber qual é o valor desse pedacinho aqui, dessa distância entre uma corda e outra. Se a gente traçar uma linha reta aqui, a gente tem que essa corda maior mede 50 e a menor 30, significando que esse pedacinho aqui mede 20 centímetros. Se a gente tem aqui uma hipotenusa, um dos catetos, e a gente quer descobrir o espaço entre cada uma, entre 6 cordas a gente vai ter 5 espaços. Então, a gente vai fazer aqui um Pitágoras entre 25 ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a 5x ao quadrado, porque são 5 espaços, né? Então, são 5 valores de x, mais 20 ao quadrado. Efetuando esse cálculo, aqui eu passei o 25 que está multiplicando, dividindo para o outro lado, tendo que x ao quadrado é igual a 9, a raiz de 9 é 3. Então, vamos lá, alternativa E. E por hoje é isso aí. Se cuidem, lavem as mãos, tomem banho, fiquem em casa e tal. Até semana que vem. Grande beijo.